Quando a gente fala em situação de aborto, é a interrupção, seja voluntária ou involuntária, de uma gravidez, né? A questão, ela invariavelmente vem à voga como se ela não fosse regulamentada no país. Na verdade, não é bem assim. Toda a celeuma que envolve possibilidades ou impossibilidades de abortamento, ela é prevista legalmente. Variavelmente, toda vez que essas discussões atingem ali a sociedade, sejam juridicamente, politicamente, muitas vezes nos deixam com dúvida do porquê aquele tema está sendo levantado. Veja, hoje, em regra, o aborto é proibido. Só que, como a maioria das regras, há exceções, né, que são feitas pela nossa própria legislação, cuja elaboração cabe àquelas pessoas que nós elegemos e colocamos no Congresso Nacional. Então é previsto como crime você abortar fora dos parâmetros legais. A própria legislação, ela já prevê exceções que permitem o abortamento. Vejamos, por exemplo, o aborto ele é previsto entre o artigo 124 e 127 do Código Penal. E no 128 a gente tem uma cláusula excludente da licitude, né? Alguns vão falar ali que é uma cláusula que exclui a punibilidade, enfim. Qualquer jeito, isento agente de pena, ou seja, o fato não é considerado crime, que seria uma hipótese de aborto legal, autorizado pela lei. E aí existe uma subdivisão, seria o que a doutrina chama de aborto necessário, né, ou terapêutico, que é no caso daquela gravidez colocar em risco a vida da própria gestante, né, de maneira que a gestante possa vir até a morrer se prolongar aquela gravidez. Então a legislação autoriza, mediante intervenção médica, que aquela gravidez, né, que coloque em risco, repito, coloque em risco a vida da paciente, que é a gestante, e isso possa ser autorizado. Então, lembrando, então vamos ter que rememorar, é um aborto necessário porque ele visa salvar vida, certo? Ele visa salvar vida. E a gente tem uma segunda hipótese prevista pela legislação, que doutrinariamente se classifica como uma espécie de aborto humanitário, digamos assim. Ele tem um caráter sentimental. Por quê? Ele permite que aquela gravidez fruto de um ato violento, de estupro, por exemplo, possa ser interrompida. O que é, claro, compreensível e razoável, né? Porque ninguém pode obrigar ou admitir que uma mulher seja obrigada a gerar e ter um filho proveniente de um ato violento, um ato de estupro, um ato totalmente indesejado. São as hipóteses previstas pela lei. Se não bastasse isso, anos atrás, a própria jurisprudência, o STF, ele definiu que em alguns casos que envolve tanto a saúde do feto como aí, né, da própria gestante, outras hipóteses poderiam ser classificadas como um aborto terapêutico, né? Notadamente o que se chama de aborto eugênico. Isso foi definido num caso onde se discutia se era possível interromper a gravidez de um feto com anencefalia, sem cérebro. O que também é compreensível. A gente não poderia permitir que um feto com completa inviabilidade de sobrevida extrauterina, ou seja, ele vai nascer e vai morrer, ou vai nascer um natimorto, se obrigue a mulher a gerar aquele feto por 9 meses para ela simplesmente, ao dar à luz a um bebê sem qualquer viabilidade de vida. Isso, com certeza, traria transtornos ali psicológicos para a gestante e sua família incomensuráveis. E colocaria em sofrimento o próprio feto. Então, se equiparou essas hipóteses à hipótese de aborto terapêutico, para salvar vidas também, obviamente, integridade das pessoas, e se permitiu. Agora, fugindo dessa seara, quando nós tentamos discutir e equiparar situações de aborto para fins anticoncepcionais, aí a gente está partindo para um campo, primeiro,
estou falando de religião, não estou falando de ciência, eu estou falando de razoabilidade. Todo mundo sabe quais são os métodos contraceptivos disponíveis. Todo mundo sabe, né? A maioria. Ou deveria saber se pretende aí, né, procriar. De maneira que, se você não adotou os procedimentos adequados para isso, por um deslize, você não pode colocar essa responsabilidade sobre uma vida que está sendo gerada. Uma vez que o embrião se forma após a fecundação, a gente está falando de vida. Isso é ciência também. Está falando de vida. E você extinguir uma vida baseado numa possibilidade de não se desejar uma criança por qualquer cabimento, seja que você poderia ter evitado isso e não fez, coloca em xeque o nosso próprio sistema jurídico. Mesmo porque quem poderia definir isso legalmente era o Congresso Nacional. Nós não vivemos num país sob a égide do direito consuetudinário. Ou seja, aqui o nosso direito não é baseado no costume, ele é positivado, vale o que está escrito, sobretudo no processo penal, princípio da reserva legal. Então, não está escrito qualquer possibilidade do aborto ser utilizado como método contraceptivo, de forma alguma. E por isso nos posicionamos contra esse entendimento que tem sido vinculado, da possibilidade de se abortar um feto até 12 meses de vida, porque alegando situações econômicas, financeiras, ou qualquer outro tipo de alegação que não está prevista em lei. Porque isso é inventar. O campo para se criar é o campo legislativo. O campo judiciário, jurídico, no meu ponto de vista, ele é interpretativo. E não há uma possibilidade de se interpretar essa norma com tamanha elasticidade. Não há cabimento. A situação de eugênica que você equipara ao terapêutico, ok, você está salvando vida, a interpretação é essa. Agora, que interpretação seria dada essa aqui? Isso vai gerar diversas consequências. A primeira consequência é a sobrecarga do Sistema Único de Saúde. Porque as pessoas vão começar a deixar de utilizar os métodos contraceptivos ordinários, né, eficazes e eficientes, para simplesmente ficar à vontade e aí, diante de qualquer situação, procurar o Sistema Único de Saúde, que é fruto de constantes reclamações e sobrecarga atual. Imagina com abertura tão elástica, permitindo esse tipo de situação. Então, finalizando, esse é o nosso posicionamento. Não somos favoráveis a qualquer tipo de aborto. Entendemos que a legislação ela já regulamenta a contento essa situação, e se fosse do interesse de haver qualquer modificação, o Poder Legislativo deveria ser chamado a essa responsabilidade, né? Não cabe interpretações no caso concreto tão elástica a ponto de regular a vida de todas as pessoas. E se você pensa diferente, né, da gente, tem uma opinião, concorda com a nossa opinião, comenta aí, deixa seu comentário aí, tá? A democracia exige isso. Diversidade de opiniões, ainda que não concorde, deixa a sua opinião. Às vezes você consegue nos convencer ou convencer outras pessoas, mas nós estamos deixando a nossa aqui e contamos aí com o entendimento de vocês com relação a esse tema. Gostou? Comenta. Não gostou? Comenta. Tudo, obviamente, dentro do campo da urbanidade, dentro do campo da coerência e do campo daquilo que é mais saudável, que é a educação. Um abraço.